Boa noite, amadas irmãs. Deus abençoe a cada uma de nós. Vamos estar neste momento, fazendo o estudo do livro Contentamento, de Nancy Wilson. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o capítulo 1, que fala sobre o contentamento do Pai. Antes de iniciar a reflexão sobre esse capítulo, eu vou estar fazendo oração, tá bom? Que as irmãs possam me acompanhar em oração. Querido Deus, Pai amado, exaltado seja teu santo nome, meu Pai. Peço a ti, meu Deus, sabedoria, entendimento para compreender os teus ensinamentos e colocar em prática. Peço, meu Pai, para que o Senhor me dê clareza da tua santa palavra, dê compreensão às amadas irmãs também, a todos nós, para que possamos buscar, crescer no aprender, no melhor te servir. Pedimos sabedoria quanto a esse estudo, para que venhamos edificar nossas vidas, colocando em práticas bons conselhos, boas orientações, que nos ajudam a sermos mulheres sábias e virtuosas, tendo acima de tudo a tua santa palavra para nos guiar e orientações, meu Pai, de pessoas que estudam e têm aprendido de ti e nos dá exemplo, meu Pai, de como praticarmos o contentamento em nossa vida, tendo um coração grato e temente ao Senhor. Nos dê sabedoria, meu Pai, toma a condução de todo esse estudo, e tudo que venhamos fazer venha parecer para a honra e glória do teu santo nome, Cristo Jesus. Amém. Como eu falei, irmãs, eu vou estar falando sobre o contentamento do Pai. E antes de mais nada, eu gostaria de ler Gênesis 4, a parte 1, ou Gênesis 1, versículo 4, a parte A, que diz: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Na parte de Gênesis 1, a gente sabe que fala sobre a criação do mundo. E desde a criação do mundo, nós vimos o contentamento de Deus. Deus é o que primeiro nos ensina, nos dá o testemunho de viver o contentamento. E quando o Pai criou o mundo, ele olhou e viu que tudo era bom. Ele se agradou, se contentou com a sua criação. Então, nós devemos nos espelhar nisso, Devemos olhar o exemplo do próprio Deus que ele nos dá, do seu caráter, do seu contentamento, da sua gratificação com as coisas que fez, contemplar as maravilhas da sua criação. E assim também devemos ser nós, Devemos aprender a contemplar a maravilha da criação de Deus e sermos satisfeitos, exercermos o contentamento com tudo que Deus tem feito para com nossas vidas e com tudo que Ele já fez e fará. Então a gente precisa exercer e praticar esse contentamento, tendo como exemplo o contentamento de Deus na criação do mundo. Então Deus criou tudo e se admirou com as coisas que fez, se contentou com as coisas que fez, se sentiu satisfeito com a sua criação. E o homem não tinha companheiro e Deus assim também criou a mulher para contemplar, completar essa parte do homem e se sentir satisfeito. E agora já mostra o pecado, Que quando nós não estamos contentes, que nós estamos insatisfeitos, a insatisfação dá espaço para a angústia, os desejos errados, os desejos ilícitos. E nós vimos que Eva, ela teve tudo perfeito, Ela estava no paraíso, criado por Deus aqui na terra. Ela teve o homem, primeiro o homem perfeito, o homem criado por Deus. Deus deu a eles de tudo que tinha ali, Deus permitiu, só deu apenas uma restrição e tudo estava ali à sua disposição. Então era para o homem ser satisfeito, estar contente, mas a gente vê o pecado da insatisfação já começando a brotar. A serpente, o inimigo, ele usou a fraqueza e despertou o descontentamento, mostrou que tinha algo que eles poderiam ter, cobiçar e almejar. Então essa insatisfação fez com que a mulher desejasse algo que não podia ter e comeu do fruto proibido. Então a gente vê o quanto a insatisfação ela é prejudicial à vida cristã, à vida do ser humano. Porque no momento que a gente está
insatisfeito com algo e que a gente não aprende a ter um coração grato a Deus pelo que a gente tem e pelo que Ele faz em nossa vida, a insatisfação dá espaço para os desejos ilícitos, inférteis, né, e desagradáveis a Deus. Então a gente tem que mensurar isso e avaliar, né? Estamos contentes com o que Deus tem nos feito e a gente aprender a dar valor às mínimas coisas do nosso dia a dia. Um coração contente é um coração satisfeito, é um coração grato a Deus. Então a gente precisa ter esse coração grato, uma gratidão constante ao Senhor, nas mínimas coisas, desde o nosso amanhecer ao nosso anoitecer, ao nosso dormir, a gente pode contemplar a grandeza e o cuidado e o amor de Deus para conosco, né? E o Pai nos deu esse exemplo de contentar, de se satisfazer, né? Então precisamos ser gratos por tudo e ver o cuidado de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Tudo tem um controle de Deus, tem um plano de Deus maior sobre todas as coisas. Então a gente vê aqui nesse livro de Nancy Wilson, ela traz isso sobre a mulher, né, Eva. O descontentamento gerou a cobiça por algo que despertou, né, esse desejo errado em seu coração. Então se a mulher desfrutasse, o homem, a mulher desfrutasse do que Deus proporcionou na vida deles, eles teriam um coração satisfeito sempre, suprido todas as suas necessidades. Mas a insatisfação, ela desagrada a Deus. Quando nós estamos insatisfeitos com o que Deus tem feito em nossas vidas, isso gera um descontentamento que é prejudicial à nossa saúde física, emocional e principalmente espiritual. Então, mas apesar de tudo isso, do pecado ter vindo à humanidade por conta desse descontentamento, dessa insatisfação, Deus, ele é tão grandioso, tão misericordioso, que ele não desistiu da humanidade, né? Ele, mesmo pelo pecado, Deus não desistiu. E ele nos deu o evangelho da graça em Cristo Jesus. Esse evangelho, ele nos traz um contentamento, né? Porque ele nos dá a esperança da salvação, a esperança da libertação, a esperança da transformação de uma vida nova em Cristo Jesus. E Deus nos proporciona isso, esse contentamento através de Cristo Jesus, que é o Evangelho da Salvação. E em Deuteronômio 32:4, ele relata que Deus é a rocha, né? Que Deus é fiel, Deus é justo, e a gente precisa se espelhar nesse Deus perfeito, santo, né? Esse Deus criador. Então a gente precisa se espelhar nesse exemplo de Deus. E buscar se espelhar em Deus não significa ser perfeccionista, que é um outro extremo, que nesse livro ele retrata isso, sobre a questão do cuidado de não sermos perfeccionistas. Porque contentar-se não quer dizer que a gente vai ser perfeccionista e cobrar demais de si, além dos seus limites. É reconhecer suas limitações humanas e saber que Deus tem o controle de tudo em suas mãos e não somos nós que temos esse controle, né? Então, o perfeccionista, ele nunca está satisfeito. Ele sempre almeja algo, ele faz uma coisa, ele quer fazer melhor, e aquilo ali causa angústia, nunca é bastante, sempre precisa fazer mais. E essa angústia gera um descontentamento e limita até essa pessoa, né? Ela vai de um extremo para outro, às vezes deixa até de fazer com medo de errar, de falhar. E isso é um pecado muito grande, né? O perfeccionista, ele se torna um pecado. Então, a gente se espelhar em Deus, que é perfeito, não quer dizer que nós devemos ser perfeccionistas, porque perfeito somente Deus. Nós devemos seguir o seu exemplo, o seu modelo e seguir, né, o seu modo de vida, né? Buscar se espelhar no seu modo de vida. Mas não sermos perfeitos, buscar ser perfeccionistas para não estar satisfeito com o que nós já temos, né? E buscar, claro, crescer, mas sempre satisfeitos com suas conquistas, com seus alvos atingidos, né? Então, nós precisamos aprender a ter satisfação em nosso Deus, com o que Ele criou, com o que Ele já fez, com o que Ele faz e com o que Ele fará em nossa vida. Então, a gente precisa se contentar
com isso. Não cobrar, ser perfeccionista, porque o perfeccionista ele sofre a angústia de nunca estar satisfeito. E quando alcança aquilo que ele almeja, que ele fez do jeito que ele na mesma hora ele se cobra algo novo e se torna um ciclo vicioso, né? Nunca alcança porque sempre ele vai estar querendo fazer mais e melhor e nunca vai alcançar a perfeição, porque nós somos limitados e a gente precisa reconhecer isso, nossa limitação humana, e buscar Deus acima de tudo, porque Deus é que tem o controle de nossa vida. A gente precisa sempre lembrar disso, porque nós não podemos acrescentar nenhum tio a mais no nosso viver se não for a perfeição do Senhor. Então, somente Deus é perfeito e Deus contentou-se plenamente em seu Filho. Então, a gente vê que houve um contentamento pleno. Novamente, Deus nos dá o exemplo de contentar-se. E ele se contentou plenamente através do seu Filho, Jesus Cristo, né? Em Mateus 13:17, ele diz que, ele relata, né, que ele é meu filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem eu me satisfaço, em quem eu me realizo, me regozijo. Então, Deus se satisfez com o seu filho, né, com a vinda do seu filho, com a representação de Jesus para todos nós. E Jesus, por sua vez, ele também ficou satisfeito, né? Na crucificação, Jesus, ele se angustiou, ele se entristeceu, ele sofreu, porém, ele disse, Pai, seja feita segundo a sua vontade. E naquele momento ele confiou a vontade do seu Pai, ele se satisfez em cumprir, ele se sentiu satisfeito em estar ali, em sacrifício, cumprindo a vontade do Pai, que era se sacrificar por nós, né, para que trouxesse o evangelho da graça e a graça nos alcançasse. Então, a gente vê que no centro do evangelho está o Pai e ele está satisfeito em enviar o seu Filho. E o Filho também está satisfeito em cumprir a vontade do Pai. Que beleza, né? É algo muito lindo e imensurável a grandeza do amor de Deus por nós, né? É uma satisfação muito grande e é um regozijo que nos alcançou. Nós somos felizes e por isso nós já devemos ser felizes, já sermos satisfeitos, porque Deus nos amou. Deus se entregou por nós, seu Filho veio por nós, se sacrificou e fez por amor, né? Então, maior prova de amor não há. Então, isso já é um motivo para nos contentarmos e lembrarmos, mesmo nos momentos que sentimos fraquejando, nos momentos que a tristeza vem abater nossos corações, lembrarmos que já temos a presença de Deus em nossa vida e por isso nós já temos motivos de sobra para agradecer a Deus, né? Porque nós não somos merecedores desse amor tão grande, né? Mas Deus teve misericórdia de nós. E também a autora, né, ela traz a questão das condutas, que existem algumas condutas que podem também gerar o descontentamento, né? Condutas tais como a ambição, ela é algo, você almeja algo, sempre algo mais, né? Ambiciona algo, aquela atitude egoísta, aquela necessidade de sempre ter mais, nunca estar satisfeito com o que você tem. Né? Tem pessoas que têm pouca coisa e é feliz e é satisfeito, já tem outros que têm muitas coisas e sente vazia. Então, essa angústia de estar sempre buscando algo mais e nunca se completa. Né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas. A presunção, o egoísmo, apenas pensar em si, isso também gera descontentamento, porque ele vai estar sempre querendo o que o outro tem, desejando, cobiçando o que o outro tem, tudo é para ele, o orgulho, a vaidade. Esses sentimentos, eles são prejudiciais, né? E eles fazem com que a pessoa gere descontentamento, porque ela nunca vai ter preenchido sua vida por completo com aquilo que ela almeja e vai sempre se angustiar, sofrer desnecessariamente. Porque se ela dá valor às pequenas coisas que ela alcança, ela vai ser feliz com o que ela possui, né? Ela vai se contentar com o que ela já conquistou e com o que Deus tem feito na sua vida, né?
Então, só da gente também ver a grandeza da criação de Deus, já é um motivo para a gente se contentar, né? Lembrar, no momento de descontentamento, lembrar da criação, das maravilhas que Deus fez por nós, do seu sacrifício de amor. Então, tudo isso é motivo para alegrar os nossos corações e trazer o contentamento. Então, por isso que esse capítulo ele fala o contentamento do Pai, né? Ele traz como um modelo maior, um modelo do Pai que criou o mundo, criou todas as coisas e se satisfez com o que fez, né? Então, venhamos ser satisfeitos. E outra questão é para a gente desenvolver a humildade. A humildade, ela deve fazer parte da nossa vida, um coração humilde, um coração quebrantado, porque isso faz com que a gente aprenda a ter contentamento, né? Um coração humilde, a gente se contenta com pouco ou com muito, a gente sempre está satisfeito com o que tem ao nosso alcance, né? E a gente dá valor, como eu falei, às pequenas coisas. Então, ser servo, humilde, temente a Deus, isso são coisas que geram em nós o contentamento, a satisfação, a alegria de estar na presença do Senhor, né? E isso nos aperfeiçoa enquanto servos do Senhor, né? Enquanto pessoa, enquanto seres humanos, a gente se aperfeiçoa e a gente se santifica à medida que a gente busca servir a Deus com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração contente, né? Satisfeito com o que Deus tem feito por nós. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando a gente não obedece a Deus, a gente se distancia do contentamento. Então, no momento que a gente não obedece a Deus, consequentemente, a gente não vai ter um contentamento satisfeito, né? Vai ser algo ilusório, a gente vai ter uma satisfação ilusória e vai ser passageira, e mais adiante a culpa vem, a angústia vem, outros sentimentos ruins vêm, porque nós não estamos obedecendo ao Senhor. E já quando, ao contrário, nós obedecemos a Deus, nós seguimos os seus ensinamentos, o seu direcionamento, buscamos ter um coração humilde, um coração quebrantado, nós aprendemos a ser contentes com o que Deus tem feito em nossa vida e aprendemos a descansar no Senhor. Descansar no Senhor, esperar, né? No Senhor, a resposta do Senhor no momento determinado por Ele, né? Porque a gente também, nem tudo que a gente almeja, a gente alcança logo, tem um tempo determinado. E muitas vezes aquilo não vem da forma que a gente queria, né? Então a gente tem que aprender a descansar no Senhor, a ter paciência, a ter um coração temente, né? A Cristo. Então a gente precisa exercer isso, e à medida que isso, claro, isso não é do dia para a noite, isso é um crescimento espiritual e que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai se chegando ao Senhor, seja na comunhão com os irmãos na igreja, seja nos nossos momentos de devocionais, de oração, seja no nosso dia a dia, nossa vida cristã, né? Então isso tudo a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai crescendo na fé, né? Então, o contentamento nada mais é do que o amor a Deus, né? E isso requer um coração humilde e graça, né? Então, a gente precisa ter esse amor a Deus, porque quando a gente ama a Deus, a gente exerce esse amor, a gente aprende a agradecer a Deus por todas as coisas. A gente aprende a ser grato a Deus por todas as coisas e, consequentemente, a gente vive de uma forma mais leve, mais serena, mais confiante, né? Mais esperançoso, porque o descontentamento só vai nos causar angústia, só vai nos abater, nos enfraquecer, e é isso que o inimigo quer, né? Que a gente se angustie, que a gente alimente os sentimentos negativos em nosso coração, né? Ele quer sempre o oposto que Deus quer para nós, né? Deus quer que nós estejamos um coração satisfeito com sua criação, satisfeito com seus planos sobre o nosso viver, né? Em João 14,15, a gente vê que ele nos orienta, né, a amar a Deus, a agradecer a Deus, né? Ele diz, se vós nos amar e guardar os meus mandamentos. Então, quando a gente ama a Deus e guarda os mandamentos do Senhor,
a gente tem o coração contente, né? Nosso coração vai se alegrar, a nossa mente vai se alegrar e a gente vai descansar no Senhor. Em Mateus 11, 29 também, ele traz um relato de que se achareis descanso em sua alma aprendendo em Cristo. Então a gente acha o descanso na nossa alma à medida que a gente aprende no Senhor. Então a gente precisa aprender no Senhor, descansar no Senhor, amar esse Deus grandioso, né, sobre todas as coisas, para que a gente venha realmente desfrutar desse contentamento. Então, o contentamento, ele gera descanso, ele gera tranquilidade ao nosso coração. E o descontentamento já é o contrário, ele gera inquietação, angústia, preocupações e nos deixa assim como é que diz mesmo? Angustiados mesmo, né? Então, ele só tira a paz do nosso ser. Então, já o contentamento não, ele dá tranquilidade, ele nos orienta, nos ajuda a acalmar nosso coração, a esperar o tempo do Senhor e confiar que Deus está cuidando de nós. Então, é isso que eu queria passar para as irmãs, né? Essa mensagem sobre o contentamento, com base na leitura do capítulo 1, que fala sobre o contentamento do Pai. E gostaria de sugerir às irmãs, né, que a gente busque ter esse coração grato a Deus, né, em todas as coisas, que venhamos ter um coração de gratidão, porque esse coração grato nos traz paz, nos traz sossego, nos traz tranquilidade, nos ajuda a ter crescimento espiritual. Para isso a gente precisa orar, pedir a Deus, porque não é algo da nossa natureza humana, né? Nossa natureza humana sempre gosta de reclamar de tudo, resmungar. E então a gente precisa orar, pedir a Deus que nos dê um coração contente, um coração sábio, um coração humilde, um coração temente a Ele. Devemos buscar imitar a Deus, ter nosso espelho maior, né? Nosso norte, nosso norteador, Senhor Jesus. Pedir a Deus para exercer esse contentamento em nosso coração no dia a dia, para que a gente venha estar satisfeito no nosso dia a dia com o que Deus tem pra gente. Desde o nosso amanhecer ao nosso anoitecer, acordar e regozijar-se por mais um dia de vida que Deus nos dá, pelo ar que respiramos, por nossa família, pelo alimento que tem na mesa, por nossos amigos, pela comunhão, por nossos irmãos em Cristo. Então a gente tem muito que agradecer, né? Olhar o céu, por ver, e pela saúde, por tantas maravilhas que Deus tem nos abençoado, principalmente pelo seu sacrifício maior, que foi morrer por nós. Amor maior não há, né, do que Deus fez por nós, doando a sua vida por cada um. E maior amor Deus também teve por toda a humanidade, criando o mundo, então Deus contentou-se, Pai contentou-se, o Filho contentou-se, e nós precisamos ter um coração satisfeito, contente, alegre, com contentamento em servir a Deus, porque Deus nos resgatou de um mundo mau e perverso, um mundo destruído e condenado pelo pecado. Mas Deus nos resgatou para uma vida santa, em santidade, em comunhão com o Senhor. E que venhamos desfrutar dessa comunhão e viver, né, esse ensinamento que o Senhor nos dá de nos contentarmos com a beleza da sua criação e com o seu sacrifício de amor, com o Evangelho da Graça, que é uma prova, né, do amor de Deus por nós. Amém. Agradeço às irmãs pela oportunidade. Eu vou estar orando, agradecendo a Deus por esse estudo e espero que possa ajudar as irmãs assim como me ajudou, né, nesse estudo. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada pelo esse momento que o Senhor nos proporcionou de refletirmos na Tua palavra, com esse estudo, por lembrarmos, meu Pai, do Teu sacrifício vivo na cruz do Calvário, por tamanho amor o Senhor teve por nós. Ó Senhor Deus, só temos motivos que te agradecer, que venhamos ter um coração grato, temente a Ti a cada dia mais, meu Pai, e possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós em cada detalhe, meu Pai, do nosso dia a dia. Que venhamos ter um coração
cada dia mais te servindo em espírito, em amor e em comunhão, meu Pai. Limpa o nosso coração de todo mal, perdoa as vezes que murmuramos, que criticamos, que não estamos satisfeitos pelo que temos. Nos perdoe, meu Pai. Afasta de nós todo sentimento negativo, todo egoísmo, toda vaidade excessiva, todo o sentimento, Deus, que não agrada ao Senhor. Nos ajuda a amar mais, a exercermos a humildade, a termos um coração sábio, temente a Ti, e que venhamos, meu Pai, crescer na fé, na graça, no amor do Senhor. Abençoe meu viver, a vida de cada uma das irmãs que estão ouvindo esse estudo. Nos ajuda, meu Pai, a colocarmos mais esse aprendizado em prática. Obrigada, Deus, por tudo. Nos oriente, nos abençoe em todo o nosso viver. Amém.